Boa noite, então. Hoje o tema da palestra é função espelho. Deixa eu dar uma explicação básica, ou eles chamam de espelhamento. É uma coisa que até hoje eu estou procurando entender como funciona, mas as entidades nos trazem o seguinte: a gente não consegue se olhar para dentro da gente, a gente não para, a gente acha que a gente é perfeito, que o erro está tudo fora, né? Então, o outro nos serve de espelho, já que a gente não quer se ver. Então, o que me incomoda muito no outro, o que o outro tem que me incomoda muito é que eu tenho dentro de mim aquilo. É difícil engolir isso, porque a gente quer crucificar o outro, né? E daqui a pouco diz que a gente é igual ao outro, que aquilo lá também tem na gente, porque senão aquilo não nos perturbaria, aquilo ali ia ser uma coisa natural como é qualquer outra. Então Deus nos bota perto dos nossos espelhos para a gente se enxergar. Mas ontem até o Josué postou que o ego vai se esconder e vai botar a culpa em todo mundo. O espírito vai se esconder atrás do ego, né, para dizer que ele está certo, os outros estão errados. A gente até brinca que a gente diz: eu sou um fantoche de Deus, eu não tenho culpa nenhuma. O que eu faço é Deus que quer que eu faça. Eu estou certo, né? Não tenho culpa nenhuma. Já o que o outro faz está tudo errado. Então, tu é fantoche de Deus, mas o outro não é. O outro, então, ele faz o que ele quer e Deus não pode com ele, né? Vamos dizer assim. Então, vamos tentar entender isso, que é uma conversa que foi feita por live com o pessoal do Espiritualismo Ecumênico Universal e trata dessa função espelho. Então foi escrito aqui: é a misericórdia de Deus àqueles que não querem olhar para si, para que tenham a oportunidade disso olhando para o outro, pois refletem o que tem dentro de si. E a potência do julgamento que manifestam é a intensidade que tem dentro daquilo em si. Então, se aquilo me incomoda um pouquinho, eu tenho um pouquinho dentro de mim, mas se para o outro aquilo incomoda muito, é que para ele toca mais, então ele é fraco naquele ponto, ele precisa ser fortalecido. Então eles dizem que quem condena muito uma coisa, vamos dar um exemplo: o homossexualismo condena ferozmente. Ele está dizendo que aquilo faz ele sofrer. Ele não basta só ver para amar. Ele está implorando para Deus que nessa encarnação e em outra, quem sabe, ele tem que ter uma vida. O espírito tem que experienciar aquele personagem para ele amar aquilo ali. Não é porque Deus acha bonitinho que ele ame tudo, é que aquilo ali faz ele sofrer. Se ele sofre, consequentemente, ele não é feliz, né? Então, o homossexualismo vai sofrer, o banditismo vai sofrer. Daí, tu tem que ficar dentro de uma bolha onde só acontece coisas que tu não sofre, porque tu é muito frágil, tu não está pronto a andar por esse universo afora, porque as diferenças te fazem sofrer. Então, a gente está encarnado aqui para trabalhar a si mesmo, para que consiga ser mais feliz, né? Então, o espírito fora da carne diagnostica nele mesmo esses pontos fracos e junto com Deus eles montam uma encarnação. Então, não é porque Deus é mau e o diabo e o caos e não sei o que aquilo cai para ti. Se cai, é porque tu ainda não ama o quanto podia amar e a oportunidade é dada, né? Então, aqui o participante falou: como identificar esse conflito? Eles estavam conversando antes que é conflito, né? Então, aquilo ali é um conflito interno que eu tenho, que a informação chegando para mim me faz sofrer, né? Então, é um conflito, chamado de conflito. Porque às vezes é muito sutil assim, porque a gente vai perceber isso acontecer dentro da gente sem projetar no outro, né? Falar para o outro. Quais os momentos que a gente pode identificar?
Meu mentor fala, primeiro é perceber quanto você projeta no outro. Você está projetando o que existe em você, o que vocês receberam como função espelho. Então, aquela frase que dizem, quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês e pessoas chegarem na frente de vocês e dizer, tu é isso, tu está sentindo isso, isso aqui, por isso. Daí tu diz, mas eu não estou sentindo isso, né? Daí a pessoa está falando dela. Se ela tivesse vivendo o que está acontecendo comigo, é o que provavelmente ela ia estar sentindo, provavelmente era o que ela ia estar pensando. Então, o outro fala mais dele mesmo do que do outro. O outro, às vezes, está até feliz com aquilo, e aquele que está observando acha que ele está infeliz, que precisa de ajuda, que está sofrendo, mas ele está se espelhando, né? Naquela situação, provavelmente, ele estaria sentindo aquilo. Isso é importantíssimo, porque a partir daí você tem a oportunidade de olhar para si. Daí a pergunta é, por que aquilo me incomoda? E daí, cada um não tem resposta pronta, né? Cada um vai ter que pesquisar em si por que aquilo, muitas vezes é um certo, que te disseram desde pequeno, que o certo era o contrário daquilo que tu está observando, né? Daí que eles falam, desconstrua tuas verdades porque elas te fazem sofrer. O problema é do outro, ele quis aquilo, Deus quis aquilo, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, mas o porquê que aquilo te toca não tem resposta pronta, né? Cada um vai ter que buscar. Por que eu vejo ele assim? Por que isso nele me incomoda tanto? Por que eu tive tanta raiva quando eu percebo isso no mundo, né? Porque queira ou não queira, eles dizem que tudo é neutro. Eu que vou taxar como ruim ou como bom, né? Só que o cara pensa, eu tenho que parar de achar como ruim e achar como bom. Até olhando por um ângulo, sim, mas o problema é que quando tu começar a dizer que algo é muito bom, o contrário daquilo é ruim. Daí tu vai cair numa outra verdade, né? Então, eles falam do não sei, eu não sei se é bom ou se é ruim, é o que é. Eles dizem, Deus é o que é, esse é uma colocação assim, ó, que ela é neutra. Não sei o que é, mas é. Se eu achar que se é ruim, é bom, é problema teu. O problema está nos olhos de quem vê. Então, pela mesma situação, um vai detestar um monte, vai sofrer um monte, outro nada, outro vai até gostar. Então, é de cada um como ele vai perceber a coisa, né? Não tem como tu abrir a cabeça dele. Então, tu quer trabalhar em si mesmo para ser mais feliz, tu vai ter que fazer esse trabalho de parar de achar ruim aquilo. Simples, né? Não tem... E não tem outro que possa fazer por você. Tu vai lá, vamos fazer um trabalho, uma mágica, e tu vai mudar, né? Vão te dar uma palavra na cabeça e tu vai esquecer. A partir desses questionamentos que você vai fazer a você mesmo, você vai começar a descobrir que isso existe em você. Então, primeiramente, tu vai negar que tem, né? O outro, eu não tenho isso. Mas se tu começar a não ter pena de si mesmo, que eles falam, né? E a fundo em si, talvez tu encontre, né, o motivo. Você reconhece fora o que está dentro. Porque o que não há dentro você não reconhece. Bom, eles falam muito isso da mente, né? A mente só consegue dizer o que é porque ela já tem uma memória que aquilo ali é uma mesa. Daí ela vai olhar e é uma mesa. Então, dentro da tua mente tem alguma informação lá, que está dizendo que aquilo é ruim, né?
Porque assim, já falei outras vezes, se pegar gêmeos e botar um numa ilha canibal e uma ilha vegetariana, ninguém está certo ou errado, é a cultura, é a existência. Agora, se botar os dois para conversar, o vegetariano e o canibal vão ficar defendendo que eles estão certos e que está errado o outro, que um é melhor que o outro, que não sei o quê. Mas se eles nunca se encontrarem, eles não vão nem saber que existe canibal e o outro nem saber que existe vegetariano. Então, tem uma informação lá dentro da mente que é errado ser canibal ou que é errado ser vegetariano. Então, que tal desconstruir aquela verdade para que tu, se deparando com um vegetariano e um canibal, não sofra, não queira exterminar o outro, né? Mas então tem dentro da gente algo que, ao perceber aquilo, é como se a mente soasse um alarme, está errado, sofra, ou faça o outro mudar para o certo que tu diz que é, né? Daí o vegetariano e o canibal vão ficar brigando eternamente para que o outro mude para ser igual a ele, né? Porque eles não conseguem coexistir harmoniosamente com a diferença. Isso que eu falei, eles falam muito aqui. Ele está numa realidade que o outro é diferente, mas não muito, né? Ele tem a mesma quantidade de membros normalmente, né? Fala, come mesmo. Mas lá no universo é muito diversificado isso. E a gente enlouqueceu em se deparar com outros seres que respiram, bebem, comem, tem formas diferentes. A gente se segrega, quer se isolar, porque que lá são monstros, que não pode ser, que o certo é isso. Então a gente fica aqui onde o outro é diferente, mas não muito, né? Conseguindo, quem sabe, conviver com essa diferença, com o tempo nós angariamos a liberdade de andar por aí, né? No universo afora. Quando começaram a usar brinco, homens e coisa assim, nossa senhora, hoje passou a normal, né? Mas só para dar um exemplo que a diferença choca. Tá errado, tem que ser igual a mim, né? Então Deus só erra, né? Vamos tirar toda a criatividade de Deus e vamos fazer uma forma igual e todo mundo sai igual, né? Quase como que o Hitler quis fazer lá, né? Para que você, olhando lá, possa refletir então o que há dentro de você. Eu vejo isso como uma agressão, eu vejo isso como um absurdo. Sinal que existe em mim. Então, quanto mais te tocar, é que mais tem em ti. Tocou menos, tem menos. Se o cara não quer acreditar, não acredite, mas ele vai viver sofrendo ao se deparar com aquilo. Então, toda manifestação do externo serve, funciona e tem o propósito de demonstrar para vocês o que há dentro de vocês. Então, Deus não está fazendo, não está brincando, foi passear, que eles dizem lá em Cancún, e deixou nós aí. A realidade que nos cria diariamente é que Ele quer mostrar para nós os pontos que têm que ser trabalhados, né? Senão, seria uma vida animal. Comer, defecar, dormir e trabalhar, sabe? Parece que não é bem isso. A encarnação tem esse propósito educativo, né? Que a proposta é ser mais feliz trabalhando os pontos que nos faz sofrer. Porque esse mundo, tudo isso é como se fosse um grande papel branco, uma tela branca, onde são jogados cores a esmo e cada um vê aquilo que existe em si. Então ele quis dizer que nem eu estou percebendo isso aqui assim, mas eu não consigo saber o que vocês estão percebendo. Talvez estão percebendo um pouco diferente, né? Então, a realidade que ele falou é como uma tela em branco, ou tipo um espelho onde tu vai ver o que tem dentro de si. Então, no exemplo, eu chego e vejo uma pessoa cortando uma flor. Um vai dizer que ela está roubando, o outro vai dizer que ela está colhendo, outro vai dizer que ela vai pegar e vai doar. Então,
Tu não tem o histórico todo, tu só viu, tu já vai sentenciar com aquilo que tu tem dentro de si. O que talvez tu estaria fazendo se estivesse naquela situação, né? Então, o julgamento é falar de si mesmo, né? Não é o que falam, né? Então, a ilusão é neutra, nós que adjetivamos conforme nós mesmos. E o reflexo de si mesmo no outro se comprova, pois cada um vê o outro de um jeito. Daí que eles disseram, pede sobre a pessoa para um vai falar de um jeito, outro vai falar do outro, cada um vai ter uma opinião sobre aquela pessoa, até ela vai ter uma dela, né? Mas ele não é aquilo, para cada um ele é um, então aonde que está esse cara? Está dentro desses, né? A gente pega um político, um detesta e outro adora, mas quem ele é? Ele é o que cada um diz que é, mas esse ele está lá dentro dele, né? Se ele detestar e começar a amar dentro dele o cara, daqui a pouco de um capeta ele vira um Deus, mas ele não mudou nada. Mudou aonde? Mudou no observador, né? Então, é o espelhamento esse, né? Pois eles criam em suas mentes conforme os pré-julgamentos que têm em suas mentes. Daí é que eu falei, né? Por exemplo, que as pessoas chegam no lugar e deparam com uma pessoa segurando um cigarro aceso, cada uma vai começar a sentenciar, a criar um personagem com base em certos e errados. Preconceitos, talvez ele nem estivesse fumando. Chegou, viu o cara com o cigarro na mão, tá fumando, mas nem viu botando na boca, né? Talvez ele nem estivesse fumando, poderia até estar segurando o cigarro para outro, mas agora já é tarde, já acionaram a guilhotina decapitadora em suas mentes, já sentenciou, o cara está fumando e vai estar ruim se na cabeça dele fumar é ruim, né? Se ele concluir que está fumando, ele gosta de fumar, me dá um para mim. Então, onde é que está o erro, né? Ou o certo? Está em nós. Mas eles dizem que é para ver como perfeito, não como certo. O perfeito é uma coisa que tira o errado e o certo, né? Porque o certo e o errado são opostos, né? Já o perfeito engloba tudo, o perfeito é o que é. Não diz respeito a ti, diz respeito dele com Deus, né? Cuida de ti para que não faça o mesmo por ti. Se eu disser... É coisa bíblica, né? Da mesma forma que eu julgar, serei julgado. Então, o outro está tudo errado, eu estou pedindo para quem... Se alguém me avalie, né? Ou a minha própria consciência, um dia vai fazer... Eu vou julgar todo esse julgo sobre mim, né? Eu mesmo vou. Mas será que eu fui certo? Será que eu não fui errado? Então, para me poupar desse auto-julgamento, eu teria que parar de fazer isso com o outro. Que o José sempre fala, quem é feliz não enche o saco. Então, se o cara está bem consigo, o outro pode fazer o que quiser, sabe? Não vai te incomodar tanto. Agora, se eu já não estou bem comigo... O outro tem que caminhar bem certinho como eu quero, senão já sofro, já quero que mude, já quero... Mas se o cara está feliz, né, ele está mais ligado no que ele gosta, que ele quer fazer, e o outro, ele dá mais liberdade, né? Ó, o mentor falou, claro, moça... Porque sempre atira a pedra em alguém aquele que tem exatamente aquela mesma questão. Palpitando pesadamente dentro de si, né? Estou lembrando agora. O mentor falou daquela história da mulher adúltera que queriam apedrejar. Diz que Jesus escreveu na areia o que cada um tinha feito parecido com ela. Eles largaram as pedras e foram tudo embora. Então, por que eles queriam apedrejar? Porque eles se culpavam inconscientemente daquilo. Então, vamos exterminar pessoas assim.
Mas quando disseram da mesma forma que tu julgado, tu vai ser julgado, então vamos botar a limpo as tuas historinhas, daí todo mundo diz, não, tá tudo certo, não tá tudo bem, né? Tá tudo perfeito, não certo, né? E foram embora. Então, é aquele exemplo, quanto mais a gente condena algo, é porque tem coisa dentro da gente, né? Ao ponto de sentir raiva e de querer vingança e justiça, porque não tem coragem de aplicar isso sobre si, né? Então, vou condenar bastante o outro para que todo mundo foque a atenção nele e tire a atenção de mim, né? Ele deve estar certo, porque ele condena tanto aquele, então ele não deve ser assim, ele deve ser bem o contrário do que ele fala, né? Mas como eles dizem que a gente é hipócrita, né? A gente não se enxerga e vamos apedrejar aquele que eu não preciso me apedrejar, que eu sou bem o contrário daquele. E daí vai dizer que é igual, né? Se não tivesse aquilo, não estaria nem envolvido naquelas situações. Talvez a realidade que ele vivencia seria a outra. Por que ele está vivenciando aquilo? Porque Deus concluiu no Espírito que ele tem que trabalhar alguma coisa ali. Senão, estaria fazendo coisa inútil. Eles dizem que Deus faz tudo por um propósito. Nós não ia ter uma existência naquilo que não tivesse um propósito de trabalhar algo em si, né? Grandes hipócritas e covarde também, né? Ele falou muitas vezes que o covarde é aquele que pisa na cabeça do cara quando ele tropeça. Já fiz muito disso e também já recebi, né? A hora que o cara faz uma cagadinha, eu te falei, se tivesse me ouvido, tu não tinha caído. Faz como eu faço, que tu nunca mais cai, viu? Bem feito, que é o covarde, ele vai pisar enquanto o outro está caído, né? Se ele está bem, está erguido, tu não consegue encarar ele, então tu vai aproveitar a situação que ele está enfraquecido ali, né? Para pisar, né? Ele diz que é tipo assim o covarde, né? Coitado do Beltrano, ele nem é tudo aquilo que o fulano fala que ele é, pois o fulano só conhece o fulano, na verdade. Acho que acabou. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas assim, ó, o que eu falei no início que eu tenho dificuldade se funciona espelho. Eu me incomodo muito quando vem me criticar e a pessoa tem certeza sobre algo e eles dizem, tu é igual, tu não quer se enxergar. Daí eu disse, mas não pode, eu tô na minha aqui quieto, daí vem o outro me cutucar nessas questões. Olha, foi trabalhado um pouco, mas não muito. Mas eu já comecei a algumas vezes rir, em vez de ficar bravo nesse momento da crítica mais pesada, e a pessoa meio que se desarmou e começou a rir junto. Então parece que a gente primeiro vai ter que quebrar o gelo ali, sabe? Enquanto a gente continuar se incomodando, acho que Deus vai continuar botando lenha na fogueira, né? E quando a gente talvez conseguir dobrar o nosso orgulho, mesmo que a gente nem ache que é tudo aquilo que o outro está falando, mas dizer, é isso mesmo, eu sou um merda. E vamos falar de outra coisa agora, me desculpa. Muitas vezes pedir desculpa sem nem achar que ele fez nada de errado, mas são coisinhas que se a gente quebrar nosso orgulho, parece que quebra aquilo. Aquilo acaba ali, ou vai diminuindo e daqui a pouco muda o quadro, porque eu já fiquei 3 horas ouvindo e brabo, e daí outras vezes aconteceu de ficar umas 3 horas, não é brincadeira. Então parece que para diminuir aquilo eu vou ter que parar de achar ruim de algum jeito. Amar, que eles dizem, quer que mude, ame, né? Se o propósito era amar a situação, não se incomodar, eles dizem de 2 uma. Se tu conseguiu, tá dando possibilidade para Deus mudar a situação. Agora,
se Deus não mudar a situação, tu já não se incomoda mais, porque aquilo não te incomoda, ou te incomoda menos. Então, dos dois jeitos, é válido essa questão de não se incomodar. Nós temos 7 anos ouvindo a mesma coisa, né? Mas eu tenho experiência com meu filho, que tem 17 anos, e nunca viu isso. Ele foi começar no emprego, eu acompanhei, ele ouviu uns 10 desaforos, né? Ele não quis mais voltar no outro dia, né? Então não dá para cobrar ele, porque ele nunca teve um preparo assim. Mas o que eu vou falar pode parecer uma utopia, né? Mas um pode te destruir se ele te falar algo e tu se incomodar e pegar aquilo para si e ter raiva do cara, e sabe? Já o outro extremo pode enfileirar o universo, vem um te distrata e sai, vem outro te distrata e tu não introspecta, não fica com raiva, não. Parece uma utopia esses dois quadros, né? Ou mais esse. Mas se tu conseguir, um pouquinho já é válido de não se incomodar com o que os outros fazem e dizem. Porque eu conheço pessoas que daí não conseguem ficar mais que uma semana num lugar porque o pai ensinou a não levar desaforo para casa, né? Mas daí elas acham tendo a liberdade de procurar um lugar melhor. Mas não tem como fugir de Deus e das provas da gente. A gente vai para outro lugar e aquela situação vai acontecer de novo. Ou de outro jeito, né? Então a gente tinha que ficar mais forte. Não sei se aqueles treinamentos do exército espelham um pouco isso, onde eles fazem se molhar, fazem fazer flexão na chuva, fazem um monte de coisa. Não sei se aquilo educa um pouco, mas talvez os bit-bit do dia não vão destruir o cara, sabe? Do que aquela criança que tu diz só pode ficar com pessoas que te tratem bem, que não te digam nada que tu não gosta. Tu tá mimando, né? Fica tão fraco assim para essas questões de lidar com o outro, né? Daí eles falam do exemplo do Cristo, lá crucificaram ele não se magoou, ele não reclamou. Só vou entrar mais nesse detalhe aí, que o mentor traz aqui, que pecado não é prostituição, alcoolismo, drogadição. Pecado para eles é reclamar. Porque tu está dizendo que Deus está errando, que tu não concorda, tu é adversário de Deus. Então, os opositores de Deus não é um ser lá, é a gente mesmo quando se irrita e se contraria com o que acontece, né? Então, Cristo deu o exemplo de não se contrariar nem com a crucificação e tudo que passou. Então, esse é o exemplo do Cristo, né? Não reclamar. E trazendo para isso, da função espelho, talvez quando a gente começa a não sofrer pelo que o outro faz ou fala, talvez a gente está trabalhando em si mesmo, que daí já não está refletindo, ou tem alguma coisa ali, né, na ligação dos dois, que vai trabalhar em ti. Eu só acredito que vai ser maduramente, eles chamam maduro, emocionalmente maduro, né? Porque eles falam que a infantilidade nossa de ficar se incomodando com o que os outros falam. Eles falam porque tem boca, eles falam muito mais deles, eles falam porque tiveram um dia ruim, eles têm os motivos que eles falam. Agora tu não precisa introspectar aquilo, criar um inimigo e coisa do gênero, e sofrer e Então, a gente só tem autoridade sobre si mesmo, não pelo outro, né? Se tu quiser mudar todos os outros para que tu não sofra porque eles manifestam, vai ser improdutivo, porque tu não fez o trabalho em ti, daí tu vai ter contato com outros, daí tu teria que fazer esse trabalho com outros, daí eternamente o universo afora, com quem tu deparar,
o que tu não concorda com ele, tu vai querer mudar ele para que ele seja como tu quer, para que tu não sofra. Parece mais produtivo só trabalhar em si para não se incomodar com o que é diferente, né? E daí tu pode ir por aí, ou tá lá o outro com 5 pernas e comendo cocô de cachorro, viu? Agora não pode, tem que ser só o que eu digo. É aquela coisa de... Então, pegar o lugar de Deus e mudar toda a obra de Deus conforme o Deusinho ali quer que seja. Então, a gente é um sofredor, né? Ou se der para dizer assim, porque a gente só não sofre quando nos favorece, né? Eu ia terminar, mas não terminando. Um exemplo só, final, eu reclamava para limpar um canil, o mentor disse, começar a te dar R$1.000 para limpar, deixou de ser horrível, isso foi maravilhoso. Então, era realmente ruim limpar, ou tu é movido pelo dinheiro, né? Se te compram, tu se vende a tua felicidade, né? Tu se prostitui, tu vende a tua felicidade por dinheiro. Por que a coisa ficou ruim e passou a boa? Ele me quebrou as pernas, né? Então, pare de ver as coisas como ruim, que tu vai sofrer menos e vai ser mais feliz, né? E é o exemplo desse canil, quando eu comecei a parar de ver que eu não devia estar fazendo aquilo, que era errado, que eu não merecia aquilo. O mentor chegou a dizer, quando tu vê o cocô de cachorro como Deus também, né? Quando tu começar a amar aqueles bichos, que daí eu queria chutar eles para lá, é um pouquinho de cada coisa que depois passou a ser bom limpar, sem precisar pagar os R$1.000, né? Pagando o mesmo que eu sempre recebi. Não deixou de ser um monstro aqui e foi uma tarefa normal como qualquer outra. Mas se fosse outro fazer aquilo, ele podia ter outra compreensão, né? Talvez nunca achar errado ou achar mais errado que eu. Mas aquilo não era certo e errado, é de cada um, né? Cada um vai perceber diferente aquilo. E se a tua percepção por aquilo vai te faz sofrer, é a escolha. Parar de sofrer com aquilo, não sei como, e ser feliz, ou ficar a vida inteira achando tudo ruim e sofrendo, né? Então, não dá para comprar felicidade. Se a gente compra alguma coisa é prazer, né? Uma viagem, uma comida boa, uma roupa boa, a gente chama de felicidade, um passeio, é prazer, né? Felicidade é uma situação que tu mantém o mesmo equilíbrio emocional passeando ou estando preso. Parece meio incoerente, né, que eu estou falando, mas é isso aí, a felicidade não teria dependendo da situação. É um estado interno onde o cara não se contraria com o que acontece, né? Então, dando preso, passeando, tá tudo bem. Agora, é errado estar preso. Se eu for uma penitenciária e for preso a vida inteira, eu vou ser infeliz a vida inteira. Mas tem gente que está preso a prisão perpétua e é feliz, já outros não. Então, não é a prisão só que é ruim, é a percepção da pessoa, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, que senão eu me enrolo muito. Mas se alguém quer contribuir alguma coisa, mas é isso, então. E eles falam, tem 10 itens que sofre muito, né? Coisa corriqueira. Trabalha um, já é um a menos, né? E vai trabalhando, daqui a pouco, sem mudar nada lá fora, tu mudou aqui dentro e ficou legal. Agora, eu tenho que mudar tudo lá fora. Eu queria ir embora da região porque eu não gostava do frio, queria ir para o Nordeste. Então, eu fui para lá, passeio, não mudou nada. Então, mudar o externo não adianta nada. Então, põe o cara lá,
rebelde no céu, ele vai achar horrível, quero mudar tudo aqui. E já põe um cara mais resignado, mais feliz no inferno, vai estar lá bem, lá. Então não é o externo, pode ajudar um pouco, acho que sim, mas não queiram ficar mudando o externo os outros, pensando que vão ser mais felizes que... Se tem exemplos, né, de gente com muito dinheiro, que com tudo, e estão lá, e gente que não tem nada e é feliz, então a felicidade é uma coisa interna e talvez só encontrando ela, trabalhando nesses pontos que lhe faz sofrer, que indiretamente quer dizer amar aquilo. Daí o amar não precisa gostar, mas eu já não crucifixo, eu já não quero que deixe de existir. Então, vamos falar da homossexualidade. Eu não gosto, mas eu posso amar a homossexualidade, quer dizer, ele pode ser, tá tudo certo, é dele, não vejo mais como uma aberração, né? Então, muitas vezes a gente confunde amar e gostar. Eu vou ser obrigado a gostar disso, porque Cristo, Deus, não sei o quê, diz que tem que amar tudo, porque tudo é Deus, né? Amar o sequestrador, o traficante, quer dizer, eu não preciso gostar disso, mas eu não preciso fazer assim, né? Extermine, que não presta, que não sei o quê. Toda vez que essa informação me chegar, eu vou sofrer, porque eu não amo ela, né? Bom, eu vou ser obrigado a... Senão eu fico me... Sério? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, posso...